Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, também para quem nos ouve e nos assiste. Viva a Voz, começando agora. Vera. E começamos falando de quê? Tarifaço, day after, ainda muitas dúvidas em torno dos anúncios feitos pelo presidente Donald Trump. O que sabemos a princípio é que a taxação no Brasil será de 10%, mas já tem sobreposição se comparadas a alguns produtos que já eram taxados, né? No caso do aço, vai permanecer os 25%. A Isa Staciarini está desde ontem, passou o dia inteiro conversando com várias fontes para tentar trazer mais informações para a gente sobre esse tema. E a gente conversa com ela novamente agora aqui no Viva Voz. Oi, Isa, boa noite novamente para você. Pois é, Débora, muito boa noite a você, a Carol e agora também para a Vera e para todo mundo que nos acompanha. Um dia de bastante repercussão no governo federal, Débora, inclusive com uma fala bastante política, né, do presidente Lula, que respondeu à decisão aí do governo americano de taxar em 10% as exportações brasileiras. Lula disse que o Brasil vai tomar todas as medidas para defender os empresários, inclusive lembrou que o Congresso aprovou o projeto de lei da reciprocidade, mas que ainda depende, né, da sanção presidencial, e frisou que vai responder ao que chamou de protecionismo. Isso porque, para o presidente, o Brasil respeita todo mundo, dos países mais pobres aos mais ricos, mas exige reciprocidade no tratamento. E responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Essa fala, né, acontece um dia depois do anúncio um pouco atabalhoado, bastante atrapalhado do presidente norte-americano que impôs tarifa aos produtos importados de outros países, como o caso do Brasil, e também um outro integrante do governo Lula que se manifestou foi o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que disse que o agro do Brasil é competitivo e pode transformar o tarifaço de Donald Trump em oportunidade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Ô, Isa, deixa eu aproveitar só mais um pouquinho a Isa aqui. Qual a opinião dos diversos setores que podem ser impactados ou que, enfim, nos próximos dias? Pois é, eu perguntei para os diplomatas se a fala do presidente Lula indica a linha do Palácio do Planalto de reciprocidade, de retaliação. O que o Itamaraty ainda analisa a fundo é como que a medida de Trump vai causar impacto não só no país, mas também em outras nações mais afetadas, como a China, a Índia, e também de que forma esses impactos podem interferir na cadeia produtiva global, inclusive para subsidiar o Palácio do Planalto na tomada de decisão. Ou seja, não está descartada a política de reciprocidade, mas fato é que o Itamaraty avalia que a alíquota adotada no Brasil ainda foi uma tarifa mínima, que outros países foram mais afetados, mas que, logicamente, está analisando tudo isso e de que forma esse anúncio afeta a cadeia global. Obrigada, Isa Staciarini. Opa, a gente tem um trecho aí de uma fala? Na verdade, Débora, era só um posicionamento do setor, da Confederação Nacional da Indústria, mas eu acho que a gente já contemplou bem todos os lados, né? Isso porque a CNI defende esse canal de diálogo, diz que medidas retaliatórias nesse momento poderia gerar um efeito em cadeia e também impactar outros setores e que é importante nesse momento analisar as possibilidades de rearranjo comercial para o Brasil. Ô, Isa, você diria que esse assunto
tanto roubou a cena do evento de hoje, do governo? Todo mundo estava falando mais disso do que do balanço em si? O que aconteceu no evento de mais cedo, Vera, foi anúncio de tudo que foi velho, né? É claro que o presidente Lula falou sobre tarifaço, o ministro da Comunicação, da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, também respondeu, mas eu acho que não teve um protagonismo. O que teve um protagonismo no evento de mais cedo foi a questão da popularidade, né, do presidente Lula, bastante prejudicada, de acordo com o que mostram as pesquisas, e isso foi mais ou menos o tom do Palácio do Planalto lá, tentar reverter essa queda da popularidade. Mas, claro, o presidente Lula e o ministro Sidônio também falaram sobre tarifaço. Obrigada por trazer esse bastidor para a gente, essa temperatura. A gente vai voltar ao evento de mais cedo logo depois, mas agora a gente justamente fala de pesquisa. Hoje teve o segundo dia da pesquisa da Genial Quest, e que mostrou aí ainda a liderança do presidente Lula na disputa pela sua própria reeleição, embora essa vantagem dele em relação aos adversários venha caindo paulatinamente desde dezembro, caiu um pouco em janeiro, voltou a cair um pouco agora. Essa vantagem dele sobre os bolsonaristas que são colocados como candidatos é vista como um trunfo pelos aliados dele. Desde ontem falava um incumbente é sempre favorito, mas a gente lembra aqui o que nos falou o Felipe Nunes, né? Que disse que hoje em dia parece haver uma certa maldição do incumbente, que é o fato de que um presidente tem muita dificuldade de se reeleger depois de um mandato, ainda que ele seja bem sucedido na presidência. Em relação ao tarifaço, que foi o tema que ela trouxe, né, Débora e Carol, o governo tentando ainda surfar nas medidas, obter alguma vantagem comercial, e o Lula eu achei num tom bem adequado. Não sei o que vocês acharam, mas eu achei que ele estava sóbrio, sereno, falou claramente brifado pelo Itamaraty, brifado pelas autoridades da equipe econômica, mas claramente o presidente não quis elevar demais o tom, fazer bravata, mas se mostrou altivo na resposta, né? Tem aqui um dado que eu queria trazer para essa conversa ainda sobre tarifaços, tá? Que é um levantamento que foi feito pela OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que prevê uma contração de 1% do comércio global com o tarifaço proposto por Donald Trump, né? A gente tem dito aqui que todas essas medidas anunciadas pelo governo americano, elas terão um impacto, inclusive interno, pode trazer uma recessão. Vários especialistas dizendo que os Estados Unidos podem passar por uma recessão muito séria, o que impacta, obviamente, o mundo todo. Impacta claramente, os líderes globais todos tentando dar uma resposta. Eu achei que o Emmanuel Macron, por exemplo, falou num tom ainda bem mais duro do que o Lula. Ele falou, inclusive, em os países da União Europeia assustarem os seus investimentos nos Estados Unidos, não investirem mais nos Estados Unidos enquanto houver essas tarifas, enquanto elas estiverem realmente em vigor. E eu acho que ainda vamos ver outras respostas, inclusive da OMS, dos organismos multilaterais. Até porque a França, a União Europeia, está sendo bem mais taxada do que o Brasil, né, Vera? E está sofrendo impactos ali de outra ordem, com o esfacelamento da OTAN, questões de segurança internacional. Então, acho que é natural que o tom do Macron seja mais elevado do que o do Lula. Para o Brasil ficou até barato, a gente está ali naquela taxa mínima de 10%, e os especialistas acham, claro que vai ficar ruim para todo mundo, né? O ambiente é ruim no mundo inteiro, vai ter alta de juros nos Estados Unidos e, por consequência, no mundo. Agora, para o Brasil, alguns setores vão ser afetados, mas também podem se abrir outras perspectivas, né? Talvez do Brasil assumir exportação de produtos no lugar de outros países mais taxados. Então, é aquele momento de manter a bola abaixo e tentar negociar mesmo, né? E se os outros países resolverem fazer uma medida em que eles reforcem o comércio entre si para suprir uma parte do que eles vão deixar de vender para os Estados Unidos, o Brasil tem uma janela de oportunidade também para ser exportador ou para conseguir obter alguns produtos que obtinham dos Estados Unidos em condições mais vantajosas. Agora sim está na linha com a gente o Igor Cardim, que vai trazer os números da segunda parte da pesquisa Quest, essa que mediu
as condições de Lula e dos seus adversários para a disputa presidencial do ano que vem. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Boa noite para você e para o nosso ouvinte. Apesar da queda, na popularidade, o presidente Lula continua à frente dos rivais na disputa eleitoral. A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quinta-feira, mostra que o petista, embora tenha perdido apoio até mesmo no Nordeste, ganha de todos os adversários testados em simulação de segundo turno, ficando tecnicamente empatado na margem de erro com o ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível. Segundo o levantamento, o petista aparece com 44% das intenções de votos contra 40% de Bolsonaro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nos cenários com nomes alternativos a Bolsonaro, Lula também aparece à frente e tem vantagem contra todos, sendo que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparecem com uma desvantagem de 6 pontos percentuais a menor distância. O deputado federal Luciano Zucco, líder do PL, diz que a escolha de um substituto para Bolsonaro não é pauta da direita no momento. Nós temos ainda, como já falamos de forma repentina, nós temos a intenção de continuar com o nosso líder e o nosso presidente Bolsonaro como candidato. É o plano A, B e C. É o Jair, o Messias e o Bolsonaro. Já o presidente do PT, o líder do PT, Lindenberg Farias, diz que com novos apoios o presidente vai recuperar a popularidade e conseguir se manter à frente na disputa eleitoral para 2026. Tem coisa acontecendo e a outra coisa é isso, que nós vamos lutar muito. Quem acha que ficar abalado com pesquisa, que nada, meu amigo, já passou por tanta coisa. Eu espero que a gente chegue final de 2025 já numa situação completamente diferente. O levantamento da Quest perguntou ainda qual o maior medo do eleitor, a reeleição de Lula ou a volta de Bolsonaro. Os resultados são próximos. 44% dizem que ter mais medo da volta do ex-presidente e 41% dizem ter mais medo da continuidade do atual presidente. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 31 de março e ouviu 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Pois é, meninas, eu falei até mais cedo hoje com o Sardenberg que o governo tem esse otimismo que eu falei, pelo fato do Lula ser incumbente, pelo fato dele estar liderando, mas eu acho que os dados da pesquisa são preocupantes para o presidente, porque ele tinha mais de 50% em quase todos os cenários de segundo turno na pesquisa de dezembro. Aí, em janeiro, ele já desceu para esse patamar de 40 e poucos, mas os adversários estavam mais distantes. E agora os adversários todos ganharam algum tipo de crescimento dentro da margem de erro, mais um pequeno crescimento, e o Lula permaneceu estacionado. Então, a avaliação está tendo reflexo também na intenção de votos do presidente. E ontem eu ouvi de um aliado muito próximo, um aliado, inclusive, do PT, que eles acham que o Lula, além de perder aquele eleitorado da Frente Ampla, que tinha sido decisivo para ele vencer o Bolsonaro em 2022, ele começa a enfrentar uma perda também do seu eleitorado raiz, do eleitorado que sempre votou no PT, ou que pelo menos votou no PT depois dos seus 2 primeiros governos, que é aquele que é contemplado pelas políticas sociais do governo e que agora está se sentindo, de alguma maneira, desassistido, deixado para trás, seja porque não enxerga mais uma continuidade dessas políticas, seja porque ficou desconfiado de algumas coisas, da alta do preço dos alimentos, de medidas como aquela confusão do PIX. Então, essas pessoas passaram a achar que em algum momento o governo vai taxar o PIX, vai começar a taxá-las mais, aumentar a cobrança sobre elas. E, pasmem, as pessoas acham que tem ainda um efeito da taxa das blusinhas
e que muita gente ficou encanado com isso, que o governo está sofrendo uma rejeição também da taxação do e-commerce internacional. Diz que nas pequenas cidades isso é muito forte, porque as pessoas estavam comprando adoidado nesses sites, comprando da China, comprando de fora, e aí isso teve um impacto no humor das pessoas que prefeitos, por exemplo, de cidades pequenas, sentem muito, e tudo na conta do governo federal. E esse aliado falou, olha, pode ver que o Romeu Zema suspendeu um aumento de imposto estadual que teria para esse e-commerce. Ele percebeu que isso é um foco de impopularidade muito grande, coisa que o governo fez o correto em termos de salvar o comércio local, salvar ali pequenos comerciantes, mas comprou um mau humor bem localizado por conta dessa medida. Tem um número aqui que me chama muita atenção, Vera, na linha que você está falando, que é o aumento da rejeição do Lula. Porque ainda que ele ganhe em todos os cenários, a rejeição a ele, que era de 45 em dezembro de 2024, chegou a 55, se igualou à rejeição do Bolsonaro, que já foi 57, e agora os dois têm rejeição de 55. E todos os adversários ainda são bastante desconhecidos do eleitorado, né? O Tarcísio, o Zema. Então, a tendência, a pesquisa mostra que qualquer que seja o candidato da oposição já parte ali de uma base de 30%. A gente tem uma sociedade dividida, né? 30 mais à esquerda, 30 mais à direita e aquele bloco de centro com 30. Então, acho que esse avanço da rejeição é bem sintomático, né? Bem sintomático. As pessoas perguntam se é pior o governo Lula ou seria a continuidade do governo Lula ou a volta do governo Bolsonaro. Ainda é maior quem acha que seria pior para o Brasil a volta do Bolsonaro, mas também é um percentual que está se aproximando. Então, isso no pior momento para o bolsonarismo, que ficou em evidência um tempão com o inquérito, com a denúncia do Gonê, depois com a discussão no Supremo Tribunal Federal. Então, no pior momento para Jair Bolsonaro, é isso que aparece nas pesquisas, né? E o governo fazendo inúmeros esforços para tentar recuperar a popularidade. Inclusive, a gente vai voltar a Brasília, porque a Ana Carolina Tomé tem mais detalhes sobre o evento, que já falamos, o evento que foi realizado hoje, para fazer um balanço dos 2 primeiros anos de governo. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite, Débora, Vera. Em mais uma tentativa de melhorar a popularidade de Lula, o governo promoveu um mega evento para divulgar ações já anunciadas nos últimos 2 anos. Além de relembrar ações do PAC, Minha Casa Minha Vida, o governo enfatizou a proposta para isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000. A propaganda do Planalto dá como certa a aprovação da proposta, mas o Congresso deve promover mudanças no texto do governo. A equipe de comunicação aproveitou esse evento para divulgar a antecipação do pagamento do 13º a aposentados e pensionistas, além de recorrer a R$18 bilhões do pré-sal para bancar o Minha Casa Minha Vida para a classe média, promessa de campanha de Lula que ainda não saiu do papel. Com o slogan de Brasil dando a volta por cima, o ato reuniu milhares de apoiadores do presidente, com falhas nos microfones e nos vídeos. O evento foi criticado pela pressa na organização. Foi visto também como uma prévia da campanha eleitoral e uma corrida para reverter a queda na popularidade do presidente. Mas o ministro de Comunicação, Sidônio Palmeira, negou que o caráter do evento tenha sido eleitoreiro. Quanto à questão de popularidade do presidente, o objetivo principal desse evento, o objetivo desse evento não foi isso. O objetivo do evento, mais uma vez, quero dizer, nem do presidente. Eu estou dizendo assim, e nem do governo. O que a gente tem que fazer aqui nada mais é do que a nossa obrigação e o nosso dever junto ao povo brasileiro. Ou seja, informá-lo, é obrigação do governo informar. Ou vocês acham que não foi importante tudo isso que aconteceu aqui? Você está informado? Volto com vocês, meninas. Obrigada, Ana Carolina Tomé, em Brasília. Não é, mas é, né, Vera? E me chama a atenção um pouco esse tom de mau humor, de impaciência na voz do ministro da SECOM, porque um evento com essa cara fica muito com cara de eleitoreiro. Ele esperava que ninguém fosse perguntar isso. E por óbvio, né? É claro que foi coincidência isso acontecer no dia seguinte da divulgação da pesquisa que mostra o pior momento do presidente. Mas as pesquisas anteriores já mostravam essa piora na imagem do presidente.
E tudo isso foi feito como para contar um filme que as pessoas não assistiram direito no entendimento do governo, o que também é uma postura um pouco arrogante, né? Porque as pessoas que responderam à pesquisa da Quest ontem diziam, nada menos que 80% diziam que o governo deveria fazer diferente do que vem fazendo. Você pegar esse dado e falar, não, você só está dizendo isso porque você não entendeu direito a genialidade de tudo que nós estamos fazendo, então nós vamos te contar direitinho. E isso vai ter um gasto de dinheiro público enorme para contar a história direitinho, segundo os preceitos do governo, porque vem aí uma campanha de publicidade com esse slogan, Brasil dando a volta por cima, e isso vai gerar uma série de filmes, toda uma narrativa, né, para usar a palavra chique do momento, storytelling, de como o governo está próximo à vida das pessoas e dá remédio de graça e dá poupança para quem ficar no ensino médio com o pé de meia e todos esses programas. E também, né, não por acaso, foi hoje que foi anunciado com mais detalhes a coisa de antecipar o pagamento da parcela do 13º salário para os beneficiários do INSS. Então, é todo um pacote de mostrar o governo próximo da vida das pessoas. Inclusive, no evento, o Sidônio, o ministro da SECOM, disse que a responsabilidade pela impopularidade era de todos os ministros, incluindo ele e tal. Sendo ou não essa responsabilidade pulverizada, e ele dizendo que o evento não tem um caráter eleitoral, mas, no fim das contas, isso tudo vai refletir em 26. A própria pesquisa Quest, a segunda parte da pesquisa divulgada hoje, mostra que 62% são contra Lula se candidatar à reeleição. Exatamente, só que o lulopetismo não tem uma outra opção. Mesmo quando o presidente estava ali com aquele problema grave de saúde, quando você conversava com as pessoas, elas mesmas diziam que é Lula ou caos, que não tem outra opção. Então, é um evento para tentar mostrar que o terceiro mandato do presidente é bom e melhorar essa avaliação, mostrar que tem algumas coisas que a gente não percebeu e que é muito bom. Vamos ver se vai surtir algum efeito, né? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta já com a Renata Agostini, que vai falar um pouco sobre isso também. E o Viva Voz está de volta e já está com a gente, a partir de Brasília, a Renata Agostini. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol, Débora, aos ouvintes. Renata, hoje a gente viu esse evento com grande pompa, em que o governo fez um balanço dos seus 2 anos na tentativa de reverter a queda de popularidade do Lula. O presidente aproveitou para fazer um afago no Congresso e tentar desmistificar uma ideia de que ele não tem muito apoio, dizendo que esse é o governo que mais aprovou medidas. E ele está também nesse movimento de tentar se aproximar das duas casas. Fez a viagem lá com o Davi Alcolumbre, com o Hugo Mota e também os antecessores. E nesse encontro com os senadores, que você relatou no seu blog, trouxe alguns bastidores, ele também ouviu cobranças e se defendeu dessas cobranças, né? Conta um pouquinho para a gente sobre o que versou esse encontro e como ele se insere nessa tentativa do presidente de se envolver mais na própria articulação política. Pois é, uma parte dos senadores os senadores com os quais eu conversei compartilhavam dessa visão, mas relatavam muito que era um sentimento da casa, de certa forma do universo político, de que por mais que o Lula se apegue a essa ideia de que o governo só não está dando certo aos olhos da população porque ele não está conseguindo se comunicar, o problema não é esse. E esses senadores dizem, o Lula precisa querer entrar no jogo da política, como já fez em outros mandatos e como em outros mandatos fazia muito bem. Parte disso tem relação com estar próximo, conversar com os senadores, ouvi-los e encaminhar algumas demandas. Parece que é isso que o Lula tentou inaugurar ou reinaugurar com esse jantar feito na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um encontro nesse formato, né, dele ir até os senadores, que foi pensado nessa viagem que ele fez ao Japão, no qual ele convidou Alcolumbre, Hugo Mota, outros parlamentares, já com o intuito de forjar essa relação ou forjar essa proximidade com o mundo político.
Quando a gente olha o que aconteceu ontem, né, no relato dos senadores, líderes que estavam lá, a gente vê um Lula interessado em defender o seu governo. Ele voltou a falar sobre essa dificuldade de comunicação, mas falou sobre as suas iniciativas e apontou um pouco para frente, a gente já fala disso. Mas sim, ele ouviu cobranças, e uma desses espaços nos quais Lula foi cobrado, especialmente um alvo preferencial que apareceu nas conversas, foi a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O que os senadores reclamaram e falaram diretamente a Lula? Que existe ali uma demora, que eles enxergam inclusive como deliberada por parte do Ministério do Meio Ambiente para permitir que projetos andem à frente, mais notadamente a prospecção de petróleo na chamada margem equatorial ou foz do rio Amazonas e a liberação da construção de estradas que também beneficiariam estados da região norte. Esses foram casos usados como exemplo, mas para usar aquela expressão de que quando alguém está falando muito de você, a orelha arde, né, fica ali vermelhinha, foi o que aconteceu no caso da Marina Silva ontem. Rê, boa noite, tudo bem? E o governo tem batido muito nessa tecla da dificuldade de comunicação, mas já houve uma intensificação nessa comunicação. O governo já corrigiu algumas rotas e ainda continua com problemas. Está tentando agora essa reconexão com a política, mas não estaria faltando ainda uma reconexão com o próprio eleitor? A gente vê isso no resultado dessas duas pesquisas divulgadas pela Quest. Quando eu converso com integrantes do governo e com integrantes ali da cúpula do Congresso, sempre me vem muito isso de que ainda que haja assim, problema de comunicação, não tem bala de prata ali. Você tem problemas do próprio governo e que se o presidente não aceitá-los, ele não vai conseguir corrigir, porque ele vai ficar eternamente achando que é só uma questão das pessoas entenderem melhor do que ele está fazendo e sem perceber que as pessoas até, de certa forma, estão entendendo, mas elas não estão gostando. Chega um momento que não adianta você brigar muito com o seu eleitor, né? Então, o que eu tenho escutado muito, Débora, é que é necessário um ajuste de rota, que alguns do mundo político enxergam como um engajamento maior do presidente, mas também dele fazer, por exemplo, ajustes na estrutura do governo que imprimam essa nova cara. Então, a reforma ministerial tão esperada, ela foi muito frustrante para esses quadros da política e de dentro do governo que entendem que um ajuste de rota é necessário. Porque ainda que ali na articulação política agora eles já tenham absorvido e falam que não, olha, é quase, no caso da articulação política, pessoal, tá uma coisa quase tiririca, assim, pior que tá, não fica. Então eles estão achando que a Glaze pode até entregar ali algum resultado e tal, mas eles acham que outras áreas do governo tinham que andar mais, e andar mais rápido e aparecer. E isso não está acontecendo. Enquanto isso, está esse bode expiatório da comunicação e trocou ministro, o marqueteiro chegou e de lá para cá o governo só colecionou derrapadas e está colhendo queda nas pesquisas. Renata, e essa história da resposta ao tarifaço do presidente Donald Trump seria um bom momento para tentar unir governo e oposição no Congresso nessa linha aí de defender os interesses do país? Aparecer como um grande acordo que une direita e esquerda, com o Supremo, com tudo. Não sei se o Lula está com essa visão estratégica assim tão afiada. O que me parece, né? E aí, diante do que a gente viu, diante das conversas com um integrante do governo que está ali acompanhando essa história, existe uma sensação de que, no final, vou usar essa expressão, não é a expressão da fonte, tá? É minha, mas assim, no final tá meio que saindo barato para o Brasil, porque ele está numa situação melhor do que muitos outros mercados, que serão tarifados de forma muito mais pesada. Isso se deve a algumas razões. Uma delas é porque os Estados Unidos já é bastante superavitário com o Brasil, quando a gente olha a balança comercial. Então, o fato de o Brasil estar ali tendo essa bordoada mais leve, vou colocar dessa forma, faz com que o Brasil até possa ter algum tipo de vantagem competitiva.
Diante disso, o Brasil, o governo brasileiro, que já tinha ali alas importantes advogando por parcimônia, a gente falou sobre isso, né? Decidiu investir ainda mais no bastidor nesse discurso de que a negociação ela vai levar o Brasil mais longe do que tentar dar uma resposta ali que os deixe ressabiados ou irritados ou reativos. Então, a continuação dessas conversas bilaterais que estão ocorrendo, a tentativa de sacar dessa tarifa linear de 10% alguns produtos ou, no limite, alguns setores, ou seja, tentar comer pelas beiradas num cenário que foi posto e que até o momento os Estados Unidos está dizendo que vai manter, né, essa tarifa linear de 10%, que não tem muito espaço para retirá-la completamente. Então, para não fugir da sua pergunta, Carol, quando você coloca, então o governo pode aproveitar que existe um certo sentimento de proteção e de indignação e usar isso ao seu favor, até acho que pode, no sentido de que vai tentar ali capitalizar, né, a questão da lei da reciprocidade, mas a ideia da diplomacia brasileira ainda é tentar comer pelas beiradas, pelo menos essas são as indicações que foram dadas até o momento. Maravilhoso, Renata Agostini passando em revista todos os temas importantes da semana e ela volta com a gente na terça-feira. Combinado, Renata? Combinadíssimo, meninas. It's a date. Até lá, um beijão. Beijo, Rê. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta já já com o bloco final do Viva Voz. 6h48, agora estamos de volta com Viva Voz e já vamos a Brasília porque a Samantha Klein tem mais informações sobre a relatoria do projeto do Imposto de Renda que deve ficar mesmo com Arthur Lira, né, Samantha? Boa noite. Oi, boa noite, Débora, Carol, Vera, de fato escolhida, chancelada aí a relatoria pelo deputado Arthur Lira, ele que é padrinho de Hugo Motta na presidência da Câmara dos Deputados, inclusive entre alguns partidos da base e do Centrão, gerou alguma estranheza de fato ter sido escolhido Arthur Lira e não Aguinaldo Ribeiro, por exemplo, que era cotado e foi relator da PEC da reforma tributária. No entanto, a formação dessa comissão especial na Câmara dos Deputados para analisar o tema é vista também por alguns líderes da Câmara como uma forma de pressionar o governo por cargos e liberação de emendas. Essa comissão não seria necessária para analisar o texto, que é considerado de baixa complexidade, mas também é uma estratégia de ganhar tempo para a negociação política. Um exemplo recente é o caso do projeto de taxação das offshores, que começou a tramitar lá em 2023 na Câmara, quando Lira era presidente da casa e conseguiu pressionar o Palácio do Planalto para indicar um aliado para o comando da Caixa Econômica Federal. Em uma nota distribuída pela assessoria de imprensa, Lira afirmou que durante a análise do texto nessa comissão serão colhidas contribuições, abre aspas, rumo a um relatório consistente e preciso. O presidente do PP, Ciro Nogueira, também apresentou uma proposta alternativa ao texto do governo federal. Ciro se reuniu hoje de manhã com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e dentre as mudanças apresentadas por ele está a medida que eleva de 50 mil, como prevê o Palácio do Planalto, para 150 mil reais a faixa de renda sujeita à tributação adicional progressiva de até 10 mil reais. Essa proposta aí pretende fazer um corte linear nas isenções tributárias para compensar a arrecadação. E o próprio Ciro afirmou que fica mantida a essência daquilo que o governo propôs, mas há uma mudança que ajuda os empreendedores. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, afirmou que a escolha de Lira é boa para a relatoria, que vai ajudar muito, considerando a experiência que ele tem na casa, e acabou elogiando o parlamentar e falando em aprovação neste ano. Eu também estou buscando ali um bastidor sobre quem está atrás de fazer parte dessa comissão, porque ela vai ficar bastante visada, vai durar no mínimo
2 meses ou até mais, não vai ser formada antes de nem semana que vem, somente na outra. Isso porque tem uma disputa interna ali para fazer parte dessa comissão especial que vai ter bastante visibilidade pelos próximos 2 ou 3 meses. E o deputado Zé Neto, que é vice-presidente de 2 frentes, uma delas do comércio e serviços, outra de empreendedorismo, está aí tentando fazer parte, e ele estima que sim, dá tempo de aprovar tanto nessa comissão quanto no Senado ainda neste ano. Ô Samantha, e a discussão que tem a respeito da noventena? Como é que vai ficar isso daí? Vera, essa é bem importante e preocupa também o governo, ainda que no ON todos falem que vai dar tempo, que vai ser criado, mas a gente tem que lembrar que existe aquele princípio tributário para matérias referentes a impostos que tem o princípio da noventena. Portanto, o projeto que faz a correção da tabela do imposto de renda precisa estar aprovado até setembro, isso nas 2 casas. Com isso, essa comissão especial acaba alongando a discussão, é algo aí que a gente vai ver pelos próximos 3 meses, com votação em plenário e seguir para o Senado. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre ainda não decidiu se vai estabelecer uma comissão especial, mas pode ser uma tendência a seguir aquilo que já vem sendo feito na Câmara. Portanto, o governo também estima que não haja nenhum bloqueio, interrupção da pauta, obstruções que atrapalhem essa que é o principal projeto de interesse do governo para 2025 e que somente se for ali promulgado, sancionado até setembro, é que vai valer para o ano que vem. Vera. Obrigada, Samantha. Qual o significado dessa escolha de Arthur Lira, hein, Vera? Que estava meio abaixo do radar, né? Tinha outros nomes cotados e tal. De repente, eis que Arthur Lira é relator desse projeto, que é a grande aposta do governo. Levantou a mão e levou, né? Porque ele acabou de deixar a presidência da Câmara, foi ali o padrinho da candidatura do Hugo Mota, pediu e se ele pede, ninguém mais tem chance. Primeiro projeto importante que ele vai relatar nessa sua volta à planície, eu acho que tem um significado bem importante, que é o dele dizer, olha, vou ficar por aqui mesmo, eu não vou ser ministro. Porque é um projeto que vai levar meses para ser discutido. Estava sendo pleiteado por um colega seu de bancada, que é o Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator de todos os projetos da reforma tributária. Portanto, é alguém que procura sempre estar ali na pinta nos projetos de natureza tributária. E com isso, Lira fala assim, não, é meu, eu vou ficar por aqui, não vou para o governo, mas aí agora ele vai poder mostrar se ele vai facilitar para o governo ou se vai complicar. Eu já ouvi as 2 versões, mas também o que é unânime é dizer que tanto para facilitar quanto para complicar, vai ter uma agenda pessoal dele colocada ali junto para ser discutida. Fato é que ele vai fazer mudanças nesse texto, né? Sejam mudanças dele, de aliados, não sabemos ainda se vai juntar essa proposta do PP, mas mudanças serão feitas. Serão feitas, pode sair caro para o governo, porque ele pode querer compensar de outra maneira a isenção para quem ganha até R$5.000, livrando quem ganha mais de 50. Então, está tudo na mesa. Com alguém como Arthur Lira, você sabe que está tudo na mesa, porque ele tem ali uma personalidade muito forte, tem interesses muito claros e definidos, e está ali, nesse momento, como ontem acho que foi o Felipe Nunes que falou dos swing voters, ele é uma espécie de swing voter em termos de apoio, porque ele não quer que o PP desembarque agora, mas também não quer se comprometer com o Lula. Então, acho que nessa relatoria, esse meio do caminho vai ficar bem claro. Muito bem, tem mais um tema aí do Rio, Carol? Tem, Débora, a gente vai falar sobre o julgamento da DPF das favelas, que foi um assunto que gerou muita polêmica e hoje teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão de consenso. Leonardo Rezende vai trazer os principais pontos para nós. Conta, Léo, boa noite. Isso, Carol, boa noite a você, a Vera, a Débora e também aos ouvintes, né? 5 anos de tramitação no STF, hoje então saiu essa decisão final sobre a DPF das favelas, que discute a atuação das forças de segurança pública em comunidades do Estado. São mais de 20 medidas ali estabelecidas pelos ministros, vamos destacar algumas principais aqui, né? E entre elas, a elaboração
de um projeto de recuperação territorial de áreas de domínio de organizações criminosas. A Corte reconheceu que houve avanços também no plano apresentado pelo Estado para a redução da letalidade policial até então, mas estabeleceu medidas ali permanentes. E entre elas também a inclusão de novos indicadores para monitoramento de eventos de uso excessivo da força e mortes com autoria indeterminada em confrontos armados. O Rio também deverá publicar dados desagregados sobre morte de civis e policiais em confronto. O tribunal ainda determinou à Polícia Federal a instauração de inquéritos para apurar crimes de organizações criminosas no Rio, com repercussão interestadual e internacional. E aí, sobre a atuação da Polícia Federal, a decisão ordena ainda a criação de uma equipe exclusiva e permanente na Polícia, na PF, para a produção de inteligência sobre facções e milícias e suas conexões com os agentes públicos. Os ministros confirmaram algumas medidas cautelares determinadas anteriormente, como a instalação de câmeras nas fardas e viaturas das polícias, mas recuaram em outras questões, como, por exemplo, o uso restrito de helicópteros em casos excepcionais. O colegiado entendeu que cabe às forças de segurança determinar o grau de força adequado a cada contexto nas operações e que o controle sobre o resultado dessas ações cabe ao judiciário aí no momento posterior. Essa decisão foi elaborada de forma conjunta, pelos 11 ministros, após a apresentação do voto do relator Edson Fachin em 5 de fevereiro, e esse foi o primeiro caso em que o STF chegou ao plenário para anunciar uma decisão comum dessa. Carol, Vera, Débora. Obrigada, Léo. Acho que tem duas coisas aí, né, gente? Porque, de um lado, tem medidas mais objetivas para conter a letalidade, por exemplo, obrigatoriedade de fazer autópsia nos casos de morte decorrente de intervenção policial. Quando isso acontecer, o Ministério Público tem que ser imediatamente comunicado, plano de assistência mental aos profissionais de segurança pública. Agora, tem um outro campo aí que foi abordado pelo Supremo, que é o Supremo mandando as autoridades fazerem o que já deveriam ter feito, né? Que a Polícia Federal tem que investigar crimes com repercussão interestadual e internacional. Claro que tem que investigar e que tem que ter estrutura para isso. E que o governo do Rio de Janeiro tem que ter um plano para a retomada do território, também é o óbvio ululante, né? Então, acho que fica no campo, assim, do que a gente gostaria que fosse feito, e o Supremo reafirma agora. Na prática, estamos tentando há algumas décadas sem sucesso. Né? Eu acho que é o seguinte, Carol, havia um consenso de que a liminar, primeiro dada pelo ministro Edson Fachin, que depois foi sendo confirmada, ela limitava muito a ação do Estado na contenção ao crime organizado, no combate ao crime organizado. Isso tinha gerado um raro consenso entre o governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes, mas os ministros não quiseram deixar o ministro Fachin vencido. Então, se chegou a essa solução de consenso para permitir a retomada de operações, permitir essa questão do voo dos helicópteros, que foi considerado uma das medidas mais importantes pelo governo e pela prefeitura, etc., sem dizer que o ministro deu uma decisão que foi ruim, que se revelou ali furada, que impactou negativamente a segurança no Estado. Então, foi uma saída honrosa para o ministro Edson Fachin, ao mesmo tempo em que contempla, de certa maneira, o que o governador e o prefeito queriam. Essas questões, vai ter que fazer um plano, é para dizer, olha, a gente não só revogou tudo, então vocês têm que apresentar alguma coisa também para a gente tomar essa decisão que está tomando. Foi mais ou menos isso, uma decisão para permitir a retomada das operações, mas cobrar algum tipo de compliance ali por parte das polícias, e também ampliou um pouquinho a possibilidade de atuação da Polícia Federal, que é algo que aí agrada ao governo federal, que está tentando entrar na questão da segurança. Muito bem, meninas. Então, a gente encerra o Viva Voz de hoje. Obrigada, Vera. Obrigada a vocês. A gente volta amanhã com mais análise, mais bastidores. Vocês ficam agora com a terceira hora do Ponto Final. Até amanhã. Beijo, Vera. Até amanhã.